estão na Praça Rui Barbosa nesse momento, uma boa tarde. Se há algum crente, alguém que crê na palavra de Deus, em Jesus Cristo, eu quero saudar você com a paz do Senhor. Quero convidar a você que se diz cristão a estar comigo em espírito de adoração, para que nós possamos juntos ministrar, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo nesta tarde, nesta praça. E você que está passando por esta praça, vindo ou voltando do seu trabalho, dos seus afazeres, dos seus compromissos, eu quero convidar a você para passar alguns minutos essa tarde comigo, ministrando, ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta tarde para pregar a palavra, o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E você é um convidado especial da parte de Deus para estar ouvindo e junto comigo meditar na palavra de Deus. A verdade é que você não está nesta praça por acaso. Deus, na sua onisciência, no seu saber todas as coisas, Ele preparou esta tarde para você. E com muito amor no coração, gostaria que você desse uma boa atenção para a palavra de Deus que irá de encontro ao seu coração. Se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela junto comigo e fizesse essa leitura juntamente conosco nesta tarde. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e, se caso você não tenha, que você possa acompanhar comigo a leitura que está registrada no livro de Efésios. Efésios é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Ele escreveu o seguinte no capítulo 2. Louvado seja o nome de Jesus. Assim diz a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 2. O título dessa leitura... Falei. O título dessa leitura, a qual nós vamos fazer nessa tarde, tem a seguinte epígrafe: a salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer como base dessa meditação da palavra de Deus o versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome de Jesus.
Aqui estamos diante de uma palavra da Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a qual diz que nós somos salvos por meio da graça através da fé em Jesus Cristo. Eu consigo entender aqui que, como diz a Escritura, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Isso significa dizer que é uma mentira, uma conversa fiada. Algumas pessoas que batem em nossos portões de nossos lares e diz que a salvação vem por intermédio da obra. É através disso ou daquilo, de nossos bons atos, de nossa busca incessante de alguma obra, qualquer seja ela, que nós alcançaremos a salvação. Há quem pregue que apenas 144 mil serão salvos. E eu quero trazer uma realidade a você que está ouvindo o som dessa caixa, que isso não é verdade. A Bíblia Sagrada, segundo a qual nós lemos aqui, que está registrada em Efésios, diz que a salvação vem pela graça por meio da fé e não pelas obras para que ninguém se glorie. É aí que eu entendo que algumas pessoas estão fazendo uso indevido da Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, batendo no meu portão e no seu portão, do seu lar, do meu lar, estão pregando heresias. E a mesma Bíblia diz que aquele que prega heresia não fará parte do reino de Deus. E o próprio Jesus, em seu ministério terreno, quando ele estava aqui nos seus 3 anos e meio ministrando a salvação, fazendo-se o nosso Salvador, ele mesmo diz que eu e você erramos por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. E aqui nessas simples palavras eu quero trazer às claras a verdade do Evangelho de Jesus. A verdade é que eu não vim aqui pregar a placa da igreja a qual eu congrego. Eu não vim aqui falar nomes requisitados, conhecidos na mídia evangélica. Eu também não estou atrás do seu dinheiro, porque a Bíblia Sagrada nos instrui, nos ensina que de graça nós recebemos a palavra do Evangelho e de graça nós devemos dar. Então, se você está vendo aí essas pessoas que você vê com um dom de persuasão, uma boa retórica, pregando o Evangelho, mas em seguida ele cobra o seu dinheiro, saiba que isso não está inscrito no livro da vida. A Bíblia Sagrada instrui que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Louvado seja o nome de Jesus. Voltando para a palavra, nós vemos aqui no versículo 2 da leitura, falando a respeito dos filhos da desobediência. Isso significa que é uma revelação em razão de que o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados. Nós não devemos julgar a maneira com que eu e você andamos, porque o próprio Jesus se fez juiz perfeito sobre nossas vidas. A verdade é que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, sendo assim, cumprindo o segundo grande mandamento do nosso Deus. Todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades. É por isso que esse mesmo homem, chamado Paulo, ao qual escreveu esse texto que nós lemos aqui nesta tarde, ele também inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu a carta aos Coríntios dizendo: o Deus deste presente século, a saber Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, ao qual nós estamos pregando. A verdade é que muitos endurecem os corações e não aceitam ouvir a palavra do Evangelho. Mas nesta tarde nós estamos aqui para mencionar a palavra de Deus. E como já passou algum homem aqui dizendo, vai trabalhar, eu quero dar uma satisfação a vocês que estão ouvindo o som dessa caixa. Eu não tenho por obrigação dizer isso, mas eu sinto prazer no meu coração em dizer que eu trabalho. Eu trabalho 5 dias por semana, e o meu sábado de descanso, de lazer, eu prefiro dedicar a Ele, ao Senhor Jesus Cristo.
cumprindo assim as próprias palavras do Senhor Jesus, onde ele diz no livro de Marcos: ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você não crê na palavra do evangelho, a Bíblia Sagrada, saiba você que a mesma palavra, ela condena você. Não sou eu, não são as minhas palavras, mas é a Bíblia Sagrada. Então estamos aqui diante de uma palavra a qual nós vamos voltar a mencionar: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós falamos de graça, de fé, de salvação, antes de mais nada, é necessário nós entendermos o significado dessas palavras. E eu quero aqui nesta tarde defini-las a você. A definição da palavra graça é o favor imerecido, é o atributo de Deus, o componente do caráter divino de Deus. A salvação, ela nada mais é do que a ação ou o efeito de salvar, ou no caso espiritual, remir. Pessoa ou coisa que salva, que chega no momento propício. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que é remir? O que é redenção? É resgate, é libertar o que estava preso em culpa ou em pecado. E também temos nesse versículo a palavra fé. O que seria fé segundo a Bíblia Sagrada? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tem escrito com simples palavras definição do que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova real das coisas que não se vê. Isso é fé. É você acreditar independente dos seus olhos físicos estarem contemplando. E a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, precisamos ter fé que o Deus Pai Todo-Poderoso enviou o seu Filho a esta terra para morrer por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados, e assim criar uma ponte, um caminho de salvação para a minha vida e para a sua vida. Quero trazer também às claras que nós não somos apenas dotados do corpo físico. A Bíblia Sagrada diz que do pó nós viemos e do pó tornaremos para lá. Ou seja, quando morrermos, esta nossa carne física, ela irá para debaixo da terra, decompondo-se e virando pó. Mas a mesma Bíblia Sagrada que nos ensina isso, também nos ensina que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O Espírito nada mais é do que o fôlego de vida que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, soprou em nossas narinas, fazendo assim a sua criação perfeita, imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E nós também somos dotados de alma. E a pergunta que cabe a mim e a você nesta tarde é uma pergunta bem simples, direta e objetiva. Após a sua morte, saiba você que o seu corpo virá para debaixo da terra e virará pó. O seu espírito, segundo a Bíblia Sagrada, voltará para o seu dono, Deus Todo-Poderoso. E a pergunta que cabe a mim e a você nesta tarde é: para onde vai a sua alma? A Bíblia Sagrada diz que há apenas dois caminhos a ser seguidos após a morte física. A primeira dela é que a sua alma pode ir para o céu por intermédio daquilo que nós estamos pregando aqui. A graça de Jesus Cristo, o favor imerecido que você tem da parte de Deus. Mas isso só vem por intermédio da fé, de você crer no Evangelho de Jesus Cristo, reconhecê-lo com todo o seu coração, confessando com a sua boca. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso é a Bíblia Sagrada que nos instrui por este mesmo homem chamado Paulo, no livro de Romanos capítulo 10. Vai anotando aí esses versículos e você verá o quão Deus está falando com você nesta tarde. Louvado seja o nome de Jesus. Ao longo de toda a Bíblia Sagrada, a graça de Deus se manifesta em 3 estágios. No primeiro, Deus revelou sua bondade e graça ao demonstrar misericórdia, favor e amor para com todos os homens em geral, sem exceção alguma. Mas
para com Israel em particular. E logo nós entraremos nesse ponto. A segunda declaração que Deus faz na Bíblia Sagrada sobre a sua graça é que Deus expressou a graça dele de forma mais clara através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual veio ao mundo para pagar pelos meus pecados, pelo pecado da raça humana em geral, através da sua morte na cruz do Calvário, no madeiro. Louvado seja o nome de Jesus. E a terceira declaração é a graça de Deus que nos proporciona salvação e santificação a todos que pela fé confiam em Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, pela sua graça, nos libertou a nação de Israel, o seu povo peculiar, o sacerdócio real, a nação santa. Louvado seja o nome de Jesus, da escravidão do Egito. E da mesma maneira, usando de tipologia, nós podemos trazer isso para os dias atuais. Deus escolheu Israel para que fosse o seu povo de sua propriedade exclusiva, através de um ato de pura graça, de um favor imerecido. E na Nova Aliança, Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus em diante, nós estamos dentro desta promessa da graça de Deus. Eu e você, por intermédio de Jesus, podemos fazer parte da nação escolhida de Deus, a partir da graça do Senhor Jesus. Eu e você podemos fazer parte desta nação escolhida, dessa propriedade peculiar do Senhor Jesus Cristo, através da graça que nós recebemos de Deus. E eu tenho uma boa notícia a te dar. A partir do momento que eu e você crê na palavra do Evangelho, nós somos transformados, regenerados, e a partir daí nós temos o chamado novo nascimento. E talvez você já tenha ouvido falar a respeito do novo nascimento, mas não teve uma boa ou uma correta compreensão do que seria o novo nascimento. Eu quero trazer um exemplo bem claro das Escrituras Sagradas, onde um homem muito instruído em toda a sabedoria de sua época, chamado Nicodemos, chegou diante do Mestre, diante de Jesus Cristo, e ele, não compreendendo o que seria esse novo nascimento, ele chegou perguntando para o Mestre, ao Senhor Jesus, o que seria esse novo nascimento. Ele usou essa expressão: porventura seria eu capaz de voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Seria isso o novo nascimento? Talvez seja essa a sua dúvida nesta tarde. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus, ao responder, ao ensinar a Nicodemos o que seria o novo nascimento, ele disse que não era isso, não era voltar ao ventre de nossas mães para nascermos de novo, não era a reencarnação que alguns pregam por aí como heresia, conversa fiada, besterol teológico. Não é nada disso. O novo nascimento vem a partir do momento em que você crê na graça do Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que você reconhece o Senhor Jesus, aquele que morreu no madeiro, a morte mais sofrida, mais dolorida, mais ofensiva da época. É a partir daí que você nasce de novo. Isso é uma coisa espiritual, e as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Não adianta você usar a sua inteligência, a sua compreensão, porque você não compreenderá o que eu estou dizendo aqui, a não ser que você abra o seu coração, permita a palavra de Deus entrar na sua vida, no seu coração. É a partir daí que você vai compreender as coisas espirituais, e você reconhecerá o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer aqui para os irmãos, diante de alguns exemplos, muitos exemplos que a Bíblia Sagrada nos relata, eu quero trazer aqui a menção de pelo menos 3, para que nós tenhamos uma melhor compreensão do que nós estamos falando aqui nesta tarde. A Bíblia Sagrada diz de um amor de um homem chamado Oséias, um profeta da parte de Deus, um homem levantado pelo próprio Deus. Ele levantou este homem para simbolizar aquilo que seria a graça do seu Filho Jesus Cristo.
Louvado seja o nome de Jesus. Este homem chamado Oséias, ele amou uma mulher chamada Gomer, segundo a história bíblica relatada neste livro. E este amor para com esta mulher simboliza o amor de Deus para comigo e para com você. Para quem não conhece essa história, esta mulher chamada Gomer, ela era uma meretriz, uma prostituta. Ela vendia o seu corpo para ganhar dinheiro. E nós vemos muito disso nos dias atuais. Porém, não é esta parte que eu quero entrar. O que eu quero dizer a você é que este homem, mesmo sabendo que essa mulher prostituía-se, ela se entregava por dinheiro, este homem amou esta mulher incondicionalmente. Isso é chamado na Bíblia Sagrada de amor ágape. O amor ágape não é o amor que eu e você temos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento conjugal, com a minha esposa, com o seu esposo, com o seu marido, com os seus filhos. Não é o amor familiar, não é o amor de amizade, não é o amor que você diz que tem, não é o amor que você convive. O amor ágape é um amor incondicional. É por isso que este mesmo apóstolo, ao qual nós lemos no começo dessa ministração, esse mesmo homem diz, na carta de Paulo aos Romanos, ele nos instrui dizendo que o amor de Deus é um amor incondicional. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É este amor que nós estamos falando aqui nesta tarde. É um amor incondicional, é um amor que não precisa do quê, do porquê, de si, de quando, mas é um amor independente da retribuição dele. Louvado seja o nome de Jesus. E este homem, amando esta mulher chamada Gomer, ela foi, através dos seus atos pecaminosos, foi vendida como escrava. E este homem, amando ela, mesmo depois que esta mulher traiu a sua confiança, traiu o seu cônjuge, traiu a sua autoestima, o seu amor foi traído, foi ferido, mas este homem estava com amor ágape em sua vida, e ele a perdoou, ele a buscou daqueles que a compraram como escrava, e ele a resgatou. É aí que nós temos alguma coisa especificada em relação à redenção. Este homem, mesmo sabendo que foi traído, mesmo sabendo que foi traído pela sua esposa, ele não olhou para os fatos, não olhou para aquilo que os seus olhos físicos contemplavam, mas em seu coração predominava o amor ágape. E este homem buscou a sua esposa, amando-a com amor ágape. Aí está uma boa representação do amor de Deus para conosco. A partir do momento que, segundo Romanos diz, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós entendemos que nós somos essa esposa, a Gomer. Eu e você representamos diante de Deus, somos representados por esta mulher chamada Gomer. O marido dela, Oséias, é uma tipologia de Jesus Cristo. Mesmo nós temos traído a Jesus, crucificado Ele, cuspido nele, batido nele, colocado Ele sobre aquele madeiro, Ele nos ama de uma forma incondicional. O seu amor para conosco é maior do que todas as coisas. Ele não olha os nossos méritos, nem os nossos valores. Ele resolveu, Ele escolheu amar a mim e a você, ao ponto de dar a sua própria vida, ao ponto de deixar os seus atributos divino no céu, e se despiu de toda a sua majestade e desceu como homem. E visto que mesmo como homem ele não deixou de ser Deus, como temos ouvido alguns pregarem, ele era ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. A diferença e a verdade é que ele não usou os seus atributos divinos, a onisciência, a onipotência e a onipresença na terra. Ele apenas tinha o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. É por isso que no momento do seu batismo nas águas, dando testemunho, porque ele não precisava ser batizado, visto que Jesus Cristo não teve pecado em sua vida terrena,
no momento do seu batismo, o Espírito Santo de Deus, como forma corpórea de uma pomba, desceu sobre ele, e ali estava simbolizado o Espírito Santo no formato de uma pomba. Louvado seja o nome de Jesus. É interessante dizer também, dentro desse parêntese, que ali a voz do Deus Pai Todo-Poderoso clamou do alto céus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É interessante dizer esta passagem bíblica, porque estão pregando por aí que não existe Espírito Santo, estão pregando por aí que Jesus foi criado por Deus e ele não é o próprio Deus. Isso é balela, é conversa fiada. Se você não crê no Espírito Santo, que nesta tarde fala com o vosso coração, saiba você que o seu destino não é outro senão o inferno, segundo a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos ensina que a todo pecado do homem será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, este não há perdão e não há remissão. Louvado seja o nome de Jesus. Também vimos a redenção através da vida de Abraão, deste grande homem de Deus, e o seu filho Isaque. Este homem Abraão, ele recebeu a promessa da parte de Deus quando ele tinha 75 anos de idade, ou seja, ele era um idoso. Mas Deus, clamando a sua potente voz, disse a este homem: eu farei de ti uma grande nação. Essa era a promessa de Abraão. Mas Abraão sabia, e ele convivia diariamente com isso. A sua esposa, ela era uma mulher estéril. Ela não tinha possibilidade alguma de gerar filhos. Ela era uma mulher estéril. Louvado seja o nome de Jesus. E talvez nesta tarde você está como esta mulher, estéril espiritualmente. Talvez pela sua esterilidade espiritual você não esteja entendendo nada. Mas eu quero dizer a você que você apenas abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar a você. Ou quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureceis os vossos corações, não endureça o seu coração. Basta apenas isso para que você compreenda a palavra de Deus nesta tarde. Louvado seja o nome de Jesus. E este homem sabia bem que a sua mulher era estéril, e os dois, ambos avançados em idade, onde nós já vimos aqui o homem de 75 anos gerar filhos e filhas. Todavia Abraão glorificava a Deus, ele cria em Deus, ele sabia que o Deus que ele servia a todos esses anos de sua vida era um Deus do impossível. É por isso que em Lucas está escrito: porque para Deus nada é impossível. Nós não devemos olhar apenas que os nossos olhos físicos contemplam, mas nós precisamos crer na palavra do Evangelho, na palavra de Deus. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, e aí então veremos o céu se abrir, veremos os milagres chegar sobre nossas vidas. E quando eu digo milagres chegar, não significa cair carro do céu na sua cabeça, não significa que você receberá uma promoção no seu emprego, mas significa sim que você alcançará o maior milagre da vida do ser humano, que é alcançar a salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E diante da promessa que Deus fez a Abraão, passou-se 25 anos e nada disso acontecer. Imagine você, passasse meses, um ano, 2, 5, 10, 15 e nada. Talvez eu e você, por ser incrédulo, por não ter fé suficiente no Senhor Salvador Jesus Cristo, talvez abriremos mão da bênção, da promessa. Mas Abraão não fez isso. Abraão não desistiu da sua promessa. A Bíblia Sagrada diz que em todas as suas dificuldades, em todas as suas tristezas e amarguras, enfim, em todas as suas adversidades, ele glorificava o nome de Deus. E depois, passados-se 25 anos, chegou o tempo da sua bênção, da sua vitória e da sua promessa. E é importante dizer que a sua esposa,
Durante esse período, ela quis ajudar a Deus, entregando a sua concubina, a sua escrava, para ter filhos com Abraão, com medo de a vitória e a promessa não chegar. É isso que eu e você fazemos, o que a esposa de Abraão fez. Nós queremos ajudar a Deus. Nós achamos que Deus não é Deus suficiente para cumprir a sua promessa. Mas eu quero dizer nesta tarde a você que o Deus que eu estou pregando aqui, Ele é fiel e justo, e se Ele prometeu algo para a sua vida, acredite, não importa se passou um mês, um ano, 10 ou 20 anos, acredite que a vitória vai chegar, acredite que a promessa que Deus fez a você vai se cumprir, porque a palavra é fiel e verdadeira, e quando ela é falada, ela não volta atrás. Louvado seja o nome de Jesus. E este homem recebeu a sua promessa. Depois de 25 anos, a sua esposa Sara, ela concebeu, ela gerou a Isaac. E Isaac assim continuou a bênção, a promessa de Deus para a sua vida. Mas eu não quero entrar nesta área. O que eu quero entrar é na área que representa a redenção, que tipifica a redenção. Diante deste filho chamado Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, Deus chega a Abraão novamente e diz: Abraão, eu quero que você suba até aquele monte, e eu quero que ali você sacrifique o seu filho para holocausto, para ofertar a mim. Isso foi o que Deus pediu a este homem chamado Abraão. Se isso não